mesa os nossos ilustres palestrantes. É uma honra para essa casa recebê-los nesse dia mais que festivo, com a presença do nosso ilustre autor Antônio Carlos Barandier, que está relançando em sua segunda edição o livro Relatos de um advogado na ditadura. Eu não vou me estender, eu só vou apenas informar que após segundo o professor Lilo, essa conversa, que estão tentando transformar em interrogatório, mas a gente, com habeas corpus preventivo para o autor, para que ele tenha o direito de, se quiser, permanecer em silêncio. Aí eu vou passar a palavra ao professor Geraldo Prado para iniciar os debates. Muito cordial, boa tarde a todos, amigos, aos colegas, ao estimado professor Nilo, ao Fernando. Hoje é dia de festa, de celebração do Antônio Carlos Barandier, para que eu peço uma salva de palmas. É dia de festa e, ao homenagearmos o Barandier, estamos homenageando também, em um momento extraordinariamente significativo da vida brasileira, a advocacia criminal. A advocacia criminal brasileira e também o Estado de Direito. E a combinação minha, do professor Nilo, é que, na realidade, nós vamos ouvir o Barandier, né? Nós vamos ouvir dele um pouquinho da sua experiência, mas várias gerações estão aqui, vários ícones da advocacia do direito estão aqui, dão a honra de prestigiar este momento festivo, esta homenagem. E vários mais novos também estão aqui, de diversas gerações, daqueles que estavam ainda no curso hoje, ensino fundamental, ensino médio, nos momentos mais draconianos da ditadura civil-militar brasileira, gerações que têm uma relação com esta ditadura muito mais distante e que talvez não consigam, pelo aspecto da abstração e do próprio tempo, se dar conta do que foram aqueles tempos, do que eles representaram em termos de lesão à dignidade de um povo, das pessoas, de lesão dos mais importantes valores que estão aí para serem instrumentalizados na construção de uma sociedade mais justa. Então eu creio que o dia de hoje é especial. O momento é especial porque, independentemente das manifestações absolutamente infelizes do atual presidente do Supremo Tribunal Federal acerca da sua maneira de enxergar a advocacia, e particularmente a advocacia criminal, e aí eu falo por mim, por mais ninguém, indicando uma concepção de mundo extraordinariamente autoritária, uma visão de mundo que vai para muito além do que alguns colegas nossos têm chamado de populismo penal, e talvez brincando com fogo, as novas gerações, elas precisam ter o contato com esse trabalho. Há uma Comissão Nacional da Verdade, há esses porta-vozes do obscurantismo, da estupidez, do autoritarismo, da intolerância, e estamos nós no meio disso tudo. Muitas vezes temos, ou por educação, uma educação que ultrapassa os limites da cordialidade mansa, ou por timidez,
atitude passiva, a atitude do silêncio. Quando o que se cobra hoje, em termos do custo para uma postura ativa, política, firme, não tem comparação com os riscos pessoais vividos por Antônio Carlos Barandier, por Heleno Cláudio Fragoso, por um time de extraordinários profissionais, muitos, todos, vários, que ofereceram a sua liberdade, ofereceram a sua vida por alguma coisa que é um valor abstrato, mas que, em sendo um valor abstrato, é muito mais concreto do que a concretude do dinheiro, do que a concretude das riquezas materiais. Eu começo registrando isso, começo registrando a oportunidade desse relançamento, tantas vezes reclamado por mim ao Márcio, não estou vendo o Márcio aí, tantas vezes, né, Márcio, te perturbei e disse que um trabalho como esse a minha filha precisa ler, o meu filho precisa ler, gerações precisam ler, porque eles imaginam que que o que aconteceu em obra de ficção fica no imaginário como algo que nunca ocorreu, com pessoas que nunca foram torturadas, quando a tortura era o instrumento fundamental de ação do regime militar. E eu sou um cara híbrido aqui, eu sou o Flex, eu sou advogado, o mais novo advogado aqui na sala, creio eu, imagino. E fui magistrado. E tenho que registrar que a magistratura não tem dado bons exemplos nos últimos tempos. E não estou falando agora do presidente do Supremo Tribunal Federal, estou falando da magistratura como um todo. Então, a leitura pelos juízes de um livro como esse cobra deles que saiam de uma aparente neutralidade confortável, que se assumam e assumam as consequências dos seus atos perante a sociedade brasileira. O que eu planejei aqui, primeiro dizer que o livro, além de tudo, é uma obra literária maravilhosa, saborosa, não dá para parar de ler até o fim. Segundo, ler duas páginas, posso? Dois trechinhos pequenos, se me permite? Porque dizem, particularmente, nesse meu hibridismo aí, de álcool e gasolina, eu também sou diesel, sou professor de processo penal. E uma das grandes dívidas para com a democracia brasileira dos professores de processo penal, incluindo o nosso estimado Hélio Tornari, que tem aí enormes responsabilidades. Então eu queria ler 3 trechinhos pequenos, que mais dizem respeito com essa minha cadeira, essa minha disciplina, com o professor, com o juiz, com o advogado. Está na página 30 da edição mais antiga, em que se fala da ação popular, da prisão preventiva, da advocacia e de narcisistas. E o livro que se inscreve, como disse Milo Batista na apresentação mais recente, em uma tradição de relatos, porque, interessantemente, você não encontra, e eu vou ter um texto meu que sairá nos próximos dias, você não encontra um texto de doutrina processual penal que insira os mecanismos da exceção como alguma coisa a ser estudada. Então a apreensão disso vem por Evandro Lins e Silva, Evaristo de Moraes, Heleno Fragoso, Antônio Carlos Barandier, que são os relatos da resistência, ou pelos relatos da situação de então, que são relatos também dos juízes com seus votos. E há aqui, né, nesse ensaio gostoso de relato, essa coisa de deixar a memória fluir, mas ao mesmo tempo devagar, há aspectos que eu queria destacar. Imagine, o leitor diz, Barandier, que você pode estar se perguntando se naquela época não questionávamos essa advocacia, com assumir dessas causas, seus planos e estratégias defensivas, a forma de se relacionar com os clientes. Vivemos a realidade concreta, e é dentro dela que pautamos a conduta profissional, sem elucubrações requintadas, afastadas as teorizações sugeridas pelos gabinetes confortáveis. O que não é de toda verdade, porque Barandier é um teórico de primeiríssima linha.
Mas vamos lá. Naquele período, penso, tão fácil era a vitória dos detentores do poder, daqueles que nos, entre aspas, salvariam do comunismo e similares, que o regime sentia-se forte e seguro o suficiente para dar as satisfações exigidas pela própria imagem externa e combater os adversários, reais e imaginários, pelos métodos convencionais, alienando-os ou isolando-os ao sabor do processo criminal. E aí eu destaquei esse ponto, que para mim é particularmente caro. Tenho certeza que para os vários professores de processo penal que estão aqui assistindo também. Ao analisar a repressão política, não é bom preocupar-se exageradamente com os crimes e as penas. O importante é deter-se nos ritos processuais, nas medidas restritivas de liberdade desde o inquérito, nos juízes e tribunais competentes para o julgamento. E, acima de tudo, é preciso atentar para as limitações à defesa de suas vítimas. Tudo previsto pelos sistemas autoritários, que, felizmente, graças a Deus, não se caracterizam pela infalibilidade. Nossa primeira passagem aqui, ela, se Barandier tivesse escrito isso há 20 dias, coincidiria com a nossa realidade. Coincidiria com a nossa realidade. Portanto, se havia ali um regime que se apresentava, que vestia muito claramente a farda do autoritarismo, não significa que as sociedades de hoje sejam menos autoritárias e que nossos agentes políticos sejam menos autoritários. A outra passagem que eu quero destacar aqui é essa. Página 31. É interessante observar, meu caro leitor, que naquela época o decreto 314, Lei de Segurança, consagrava manifestamente inconstitucional prisão cautelar e diversas normas limitadoras da defesa. Insisto, os autoritarismos valem-se do processo criminal para alienar e isolar. Logicamente, quanto mais ameaçados e paranoicos, maiores são os poderes da polícia, eu diria de polícia, que muitos juízes e promotores de justiça se investem também, e a violência das legislações desconcebidas. E aí termina com a poesia para todos nós advogados criminais ou para todos nós da cidadania. Nós, os advogados de presos políticos, tão criticados, nos consolamos com o ódio e desprezo que sempre nos derrotaram, os hitlerismos, os mussolinismos, etc. A gente está falando de uma história, está aqui o outro ícone, um monte aqui, meu Deus, uma história que vocês viveram muito bem e que naquele momento ninguém sabia onde ia terminar. E eu posso dizer o seguinte, Barandier, além da honra que está aqui, além do prazer enorme, além da alegria, além da vontade de chorar por estar ao seu lado aqui, que eu às vezes falo de uma passagem do Gabriel Garcia Marques, entrevistando Miguel Tim, exilado chileno, com pena de morte decretada pelo Pinochet, grande cineasta, que corajosamente volta ao Chile e se disfarça para poder filmar os operários explorados nas minas de cobre pelo capitalismo selvagem chileno daquele momento. E nesse documentário que termina premiado, ele aproveita uma ausência esporádica do Pinochet lá do Palácio do Governo, tem autorização e vai para lá. E Pinochet volta. E surpreende todos ali, e o Miguel, com medo de ser descoberto, Pinochet faz todos ficarem ali parados, passa todo mundo em revista, olha para o Miguel, tanto na dúvida, segue. E ele consegue fugir do Chile e voltar para a Espanha. E o Gabriel Garcia Marques então diz a ele: poxa, Miguel, que ato de coragem. É o que eu diria para você, não tendo vivido aquela época como você viveu. E o Miguel responde para o Gabriel: coragem não, meu amigo, dignidade. Dignidade. Que é, além de tudo, um exemplo para todos nós. Muito obrigado, Barandier. Era só isso que eu falar. Bom, após essa emocionante exposição do professor, que o professor Geraldo Prado nos emociona a todos, vamos ao nosso grande esperado, ilustre professor, membro dessa casa também, professor Lino Batista,
que é sempre muito aguardado aqui, e sua presença sempre nos traz muita satisfação também. Professor Lino, fala, pessoal. Obrigado, meu colega Fernando Drummond, presidindo essa reunião. Nosso homenageado, querido colega Dr. Carlos Barandier, querido colega Geraldo Prado, queridas colegas. Eu, ontem à noite, tinha 2 compromissos acadêmicos hoje. Um pela manhã, num seminário que está acontecendo na Escola da Magistratura, e outro pela tarde, era este aqui. E eu falei, vou arrumar minhas ideias, vou ver, enfim. E dei uma olhada neste livro, que eu já tinha lido como prólogo, porque fiz uma modestíssima apresentação, muito abaixo do que o livro merecia, mas onde está ali a minha opinião sobre este trabalho. O Barandier, isso se inscreve numa grande tradição de criminalistas, uma tradição brasileira de criminalistas letrados, de criminalistas que se dedicam também ao memorialismo, como, enfim, eu mencionei ali, de repente, Evandro Lins e Silva, claro, Arca e Quadrados, era um saboroso memorialista. Antes dele, as reminiscências do velho Evaristo, uma obra-prima que a partir de casos vai reconstruindo um grande panorama do sistema penal da República Velha. Enfim, Heleno Fragoso, Advocacia da Liberdade, tantos grandes criminalistas brasileiros que, enfim, organizaram suas recordações, as reminiscências dos processos que atuaram, das situações, das perplexidades que tiveram que viver nessa profissão. E é isso para dizer, além desta qualidade, Barandier foi um advogado, é um advogado criminal fantasticamente equipado, de qualidade, que começa com a meticulosidade com que examinava os processos, com a sua própria formação, filho do magistrado, trabalhou em cartório, depois, enfim, se apaixonou pela advocacia, se lançou. E eu acredito nessas coisas. Às vezes, quando meus colegas de escritório lá me perguntam, eu digo assim, olha, moça, eu lavei chão de escritório, aprendi a pegar assim, passar aquele pano, assim, dar uma limpada no banheiro, eu busquei café na lanchonete lá de baixo e tal, eu organizei fichas de controle e tal, e de alguma forma fui acumulando um conhecimento sobre toda a verdade do escritório, que é uma concentração de trabalho humano. E, enfim, eu me felicito de ter podido estar nas pontas mais modestas do conjunto de trabalhos que, a partir do qual passa a existir um escritório de advocacia. Enfim, começa lá na copeira, no início da profissão, não existe, copeira é você. O datilógrafo, meu tempo era datilógrafo, nem tinha máquina elétrica, não. Qualquer erro era fatal. Então, o Barandier tem essa formação. Ele conhece a justiça, o sistema penal, enfim, nasceu dentro dele, foi criado dentro dele. E na advocacia, quer dizer, era assim, um cavalheiro, um advogado corajoso. Quantas situações de coragem eu pude ver pelo Carlos Barandier, sem absolutamente despreocupado do que pudesse ser a reação do conselho. Muitas vezes do auditor, tinha alguns auditores que eram piores do que os juízes militares. Muitos. Bom, e acho que todos nós aqui estamos querendo ouvir, na verdade, um pouco dessas reminiscências. Eu estava mais predisposto até a um interrogatório, vamos dizer, de tirar dentro dele a história tão rica, tão bonita, que a modéstia dele esconde mesmo aqui. Quer dizer, ele está muito mais olhando, está muito pouco se autorreferenciando e tal, dentro dessa modéstia que sempre caracterizou o Barandier, e que foi um dos componentes que o fez
né, um dos mais destacados advogados criminalistas da sua geração, a que eu tenho a honra de pertencer, e dentro dessa honra me honra muito poder dizer assim, ó, eu sou um companheiro de viagem ali do Marandier, eu estava ali perto e tal. Mas, quando ontem eu pegava esse livro, dava uma olhada, enfim, assim, já tinha ali, me ocorreu uma coisa que eu acabei que eu já despejei lá de manhã, que eu fiquei tão ansioso com isso, que é um equívoco, que particularmente os companheiros mais jovens que não vivenciaram, né, os nossos anos de chumbo, pelo menos não os vivenciaram dentro dos tribunais, costumam cometer. E eu queria chamar a atenção dos meus colegas para isso, com que eu, digamos, de certa forma, referendo umas colocações do professor Geraldo Prado, que é o seguinte: todas essas graves violações de direitos humanos, que nós podemos simplificar no grupo dos desaparecimentos forçados, no grupo das execuções, enfim, ou no grupo da tortura, enfim, todos esses acontecimentos não representaram absolutamente uma expressão do poder militar. Representaram uma expressão do poder punitivo. É isso que nós nos confundimos. Isso, eu fui advertido para isso pela primeira vez, pelo último trabalho do Raul Zaffaroni. Era a palavra dos nomes. Todos os genocídios do século XX foram feitos ou pelas polícias ou por forças armadas exercendo funções policiais. Mas se nós olharmos para o nosso, para aquilo que aconteceu aqui, enfim, o Bispo Paiva foi morto na Barão de Mesquita. Bom, Barão de Mesquita era a sede de um batalhão de polícia do exército. E, aliás, destacado dele, do seu cotidiano, tinha ali o PIC, o Pelotão de Investigações Criminais, e o DOI-CODE, que era a Casa dos Horrores. Não era exatamente aqui, daqui para cá, era o quartel da Polícia Militar. Ou seja, aquele batalhão votado a desenvolver as funções policiais que o Código de Processo Penal Militar outorga ao encarregado do inquérito policial, execução e tal. E também fazer uma policiazinha de policiamento, verificar se os recrutas estão a caminho da perdição nas noites de sexta-feira, esse tipo de atividade, que é policial, que representa exercício de poder punitivo. E o resto, delegacia, o delegado Floriano, o delegado. Aqui os colaboradores, e a Coigo era função policial de investigação. Eram torturas investigatórias. Esse é um erro que, bom, pelo menos, não é um erro de avaliação apenas nosso. Quando eu, ano passado, não tenho vergonha de conversar isso, eu nunca tinha me detido sobre a obra de Norberto Elias. Ano passado, fui trabalhar um pouco. Aí, maravilhosa honra, eu me dei conta do seguinte: ele, enfim, naquele amplo levantamento, né, do processo político redondo nos Estados Nacionais, ele confunde totalmente poder militar e poder punitivo, como se fosse uma coisa só. E, na verdade, dentro da ciência política, nunca o poder punitivo foi suficientemente destacado. Eu lembrei lá de manhã, desde o nascimento moderno da ciência política, com Maquiavel em 1516. Quando Maquiavel está lá, dizendo, no Principado novo por conquista, é preciso liquidar com a estirpe do príncipe deposto. Bom, mas como é que se liquida com a estirpe do príncipe? Você tem que fazer tribunal, você tem que fazer um ritual ali, tem que ter um verdugo. Isto é poder punitivo. O poder punitivo usado... Quando é que o poder punitivo não é usado de uma maneira... Vamos no frigir dos ovos. Onde é que está a legitimidade? Onde é que está o bom poder punitivo? Aquele que um dia toda essa sociologia que sonha com grandes assessorias vai construir com uma boa penitenciária. Enquanto isso, eles vão ganhando assessorias, financiamento. A penitenciária é uma porcaria desde a primeira pesquisa que tem sobre ela, que é de 1777. Para não mencionar no século XVI o escrito de Mabillon sobre a prisão canônica, que já é de dar arrepio. Prisão canônica. Desde a última década
no século XIX. Já era. Agora, quando? Ali em 1777, a Inglaterra tinha perdido a sua colônia penal predileta um ano antes. Era o nosso continente, na parte de cima, porque fizeram o mapa assim. Se tivessem feito assim, nós estávamos em cima. Mas, desde John Howard, do Estado das Prisões, você vai ter pouquíssimas diferenças. Você vai ter o que ele chamava da febre dos cárceres, quer dizer, uma coisa. O resto é a mesma coisa. Você vai encontrar menos presos nos ferros. Mas, recentemente, está aumentando os ferros. A indústria do controle do crime aumenta os ferros. Já temos agora os ferros eletrônicos. Temos a hospedaria punitiva e temos todo esse grande movimento aí. Mas poder punitivo. E nós continuamos insistindo. Claro, quem deu o golpe? Quem deu o golpe? O Popular não aceitou o Conselho Provisório de 1961, resolveu aceitar o parlamentarismo, fechou com o Tancredo. É uma história que nós conhecemos e tal, e aceitou aquilo tudo e tal. Bom, quando deram o golpe, ele não tinha um dispositivo militar. Ele estava fraco. Né? Então, repetindo agora, perdemos ali, não porque fôssemos bons, mas porque estávamos fracos. Ele não teve. Claro que o assalto ao poder foi poder militar. Mas tudo isto, de que se fala, tudo aquilo que ganhou essa coisa, porque foi a primeira vez que a classe média chegou ao pau de arara. Os pobres brasileiros vivem no pau de arara desde a escravidão. Não era o pau de arara, muito bom, mas enfim. Vivem, não tem problema nenhum. Aí a classe média só foi ali um pouquinho no Estado Novo também, um pouquinho, e ali na ditadura militar. Então, ali chamou a atenção. Hoje se tortura, se executa e se desaparece com pessoas com muito maior desenvoltura e estatisticamente muito mais do que na ditadura. Não obstante, eu vejo, inclusive na OAB local, um sentido enológico. Parece que as torturas de hoje não são de uma safra nobre. Só as torturas com mais de 30 anos decantam um pouco, mobilizam, torturam e levam tal. Eu vi da OAB aqui uma nota dizendo assim que não ia compactuar com uma minoria indígena, aquela brutalidade feita aqueles remanescentes, né, dos povos originários, vítimas de um homicídio histórico. Isso não sensibiliza. Agora, a tortura de 35 anos atrás, por isso eu teria dado agora. Entendeu? Aquela violência nenhuma. Do mesmo jeito que não vi do ex-presidente nada. Tomara que estejam aí. Tomara que estejam provistos. Não ouvi também quando houve o massacre dos 19 na chacina do PAN, que abriu o processo de higienização social contemporâneo, aquele que vem desde lá. Toda a reforma urbana dessa cidade foi feita contra a pobreza, de uma maneira violenta. Isso vem do Bota Abaixo, isso vem da Avenida Central, isso vem da vacina, isso vem da remoção do urbanismo lacerdista, sempre reurbanizando Pereira Passos, Lacerda e agora a duplinha presente. Aí nos poderes. Então, comendo, nós possamos ficar só presos e esquecendo das torturas que estão sendo feitas hoje. Nós, advogados, nós comprometidos com o Estado de Lei. Então, o que esse livro não foi isso? Uma coisa, não foi o poder militar, foi o poder punitivo. Porque é o poder punitivo que corrói o Estado de Direito. É o poder punitivo que corrói. A infecção não vem pelo poder militar. A infecção vem pelo punitivo. Que vai policizando, vai criando esse ambiente de suspeição generalizada, vai achando que a pena, que não soluciona coisa alguma, que não soluciona nem o próprio processo, que ela deveria, porque a pena não chega a ser um modelo de solução de conflitos, a pena é apenas um modelo de decisão de conflitos. Porque pendura o conflito no tempo, espera ali um efeito qualquer. Há uma racionalidade
racionalidade da restauração, do diálogo, das soluções possíveis. Bom, se eu cortei a gravata do Fernandal, eu dou uma gravata nova, eu costuro essa, eu peço desculpas em público, tudo isso tem um sentido. Também, se eu vou passar 2 meses preso, porque cortei a gravata, qual o sentido? Até porque a pena pública é feita às custas da vítima. Foi historicamente, desde o século XIII, feita não só às custas da vítima, às custas do pátrio e tal, essa acumulação de poder punitivo que está na raiz da criação dos Estados Nacionais. Então, o problema da ditadura foi o poder punitivo, não foi o poder militar. Claro que a responsabilidade política é toda dos militares, é claro que tem muitos militares que participaram, mas aquilo era uma atividade punitiva. Aquilo era uma atividade de investigação, aquilo dizia respeito ao poder punitivo. Esse que é hoje insensado nas suas formas mais brutais, né, ao ponto de se constituir um herói nacional como um torturador, né, que é o Capitão Nascimento, com aplauso da classe média fascistizada que hoje tem nessa cidade outrora insurgente, rebelde. Barandier é um advogado carioca fantástico na sua modéstia, na sua competência, na minuciosidade, na criatividade, na habilidade de encaminhar soluções, de construir argumentos. E, além disso, é um brasileiro que depõe sobre a realidade histórica que presenciou, né? É um pai fantástico, o marido é um colega admirável. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu gostaria muito que o Barandier contasse para a gente um pouco da sua vida aqui, para nós não nos esquecermos nunca dessa noite onde estamos reunidos aqui, os teus colegas, Barandier, para te dizer que você tem sido um notável, um querido, um admirável advogado brasileiro e que nós queremos muito, enfim, tê-lo conosco, que nós te admiramos e te queremos e que, para mim particularmente, é uma honra enorme ter podido compartilhar com você algumas passagens, algumas léguas dessa estrada que nos trouxe até essa noite. Eu passo a palavra, então, ao nosso, pelo momento mais esperado, ao nosso festejado autor, Antônio Carlos Barandier. Estou vivendo neste evento viva a emoção. E vejo palavras carinhosas que vêm de 2 juristas consagrados internacionalmente, Nilo Geraldo Prado, aqueles cultores do direito que eu admiro. A minha história na advocacia começa no 2º Tribunal do Júri. Eu até fui, as pessoas não vão acreditar, mas eu já fui jovem e bonito. E o Jornal do Brasil, Santa Feita, pedindo ao advogado Barandier, colocou assim: Barandier, representante da juventude dourada de Ipanema. Então vamos ver, o tempo é implacável. Eu estou há 3 anos dos 80. E ainda estou torturado. Vivo uma luta contra a tortura
imposta pelo mal de Pax há 10 anos. Então, eu um dia fui trabalhar no segundo Tribunal de Júri, onde eu fui recebido pelo juiz-presidente Carlos Luiz Bandeira Estampa, uma das mais admiráveis figuras da magistratura. E me apresentaram os meus colegas que com o tempo se tornaram meus amigos. Me apresentaram e tal, um funcionário. Quando eu saía, eu vi o escrivão, uma Dante, dizer o seguinte: pô, o Bandeira está maluco. Eu peço um funcionário, ele me manda um filho de juiz. Já estava no dele, decidido a minha educação. Mas eu venci, meus amigos, e eu pedi que eu fizesse juros. Ele ia fazer teatro para casa. Então, fazendo júri, quase todo dia, eu via Evandro Lins e Silva, Alfredo Trajano, de uma geração mais jovem, Augusto Thompson, Evaristo de Moraes Silva, e outros advogados extraordinariamente notáveis. E fui sabendo de coisas. Romero Neto, o grande Romero, dizia: Bandeira, você tem que saber que a advocacia exige que você ande na lama sem sujar os pés. Mas a coisa mais importante que existe é a defesa de alguém. Por isso, você lance todas as suas forças para cada réu que você vai defender. E daí passei a defender. Tem ato antes de desoneração do cargo. Tinha um jornalzinho, um boletim, que circulava pelo tribunal, mais pitorescos, coisas assim. O advogado tal pede para ser citado, redator, atendido. Então, fui chamado no gabinete do juiz-presidente Carlos Luiz Bandeira Estampa para explicar aquele boletim. Então, o órgão de menor circulação do país. E ele disse assim: Valandier, você escreve isso aqui. É verdade. Então você está intimado a publicar esse boletim todo mês. E eu já determinei que o mimeógrafo ficasse a sua. Quem sabe aqui o que é mimeógrafo? Esse boletim, então, que é o livro do cartório que registra a entrada do processo, e também os escorregões das pessoas,
publicava coisas interessantes, pelo sucesso. Por exemplo, no registro policial estava escrito o seguinte: o cadáver foi visto pouco antes de pedalando para a bicicleta. Outro achado na audiência, o juiz Souza viu quando o acusado fez disparo de arma de fogo. Não, senhor. O senhor não viu? O senhor não estava no velório? Estava. Então, o senhor não estava... O senhor pode ser processado por falso testemunho. Mas eu não pude vê-lo. O senhor não viu por quê? Doutor, o velório estava muito desanimado. E eu fui comprar umas cervejas. E assim, esses lances. Mas, deixando de lado, não vou, como eu lembro com muita saudade. Tem essa também de contar. Os jurados, no júri, recebem 7 cédulas com a palavra sim e 7 cédulas com a palavra não. E eles vão depositar o voto, à medida que a votação prossegue. E um juiz novo, nervoso, um oficial chegou aí, doutor, só tem que separar as cédulas com a palavra não e as cédulas com a palavra sim, para poder distinguir uma sim e não para cada jurado. Começou a votação. Eu queria contar. Voto sim, voto não, voto sim. Houve empate. E desse campo de surpreendente, eu via réus, aliás, uma escritora, na época, me repreendeu, porque eu aceitei o comentário de alguém que a Fera da Penha era insensível, porque a Fera da Penha viu no intervalo que essa escritora me perguntou o seguinte: olha, o riso muitas vezes é uma manifestação nervosa, é uma manifestação de não concordância. E assim, chegou o dia que o advogado, eu fiz a faculdade, o advogado Milton Feitão veio me trazer um convite do advogado Estélio Bastos Belchor. E eu teria essa vantagem sobre os meus colegas. Eu já iniciava a advocacia com o escritório e com o escritório que tem como companheiros advogados pelo menos experientes. Mas o Feitão não era fácil. Não deu. Feitão, na primeira semana de trabalhando, ele se despediu de mim no sábado. Se qualquer coisa, ele me entende para nada. E no domingo pela madrugada,
dá um telefone, ele está nervoso. Alô, Feital, o que é? Olha, vai na 14ª PT, 15ª. E você vai encontrar lá o comissário. Vai encontrar o comissário. E ele vai dizer que o fulano de tal não está preso, não está. E você diz que quer ver o seu doente. Você vai lá discutir com ele, que eu já parto para lá para dar tudo. Tá bom. Aí eu cheguei para o comissário, doutor, boa noite. Boa noite. O senhor podia fazer a gentileza de me dar a oportunidade de conversar com o fulano e tal? Mas deixa eu ver. Não tem ninguém isso muito preso aqui, não. Doutor, vamos. Está preso, está aí, eu sei que está aí. Não adianta o senhor. Ele disse, mas eu estou cometendo um crime. Que o senhor não vai falsear a verdade. Então eu sei que o senhor está preso aí e está dizendo que não está. Aí chegou o Feital. Onde? Eu me enganei nessa delegacia. O resultado disso tudo. Várias, o Feital dá no livro. Eu, talvez as poucas pessoas que ficaram conseguindo ter amizade com o Feital. Nós íamos escrever um livro sobre o Feital, porque ele tinha também modulado. Nenhum advogado criminal ele me ensinou isso. E é o que eu aconselho aos jovens. Nunca se empolguem com o processo pela conclusão do laudo. Do laudo policial. Muitas vezes a defesa final, definitiva, estará em explorar uma falha do período. Isso não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. Eu fico meio irritado com pessoas que dizem eu fui num país tal, lá não é como aqui, tem impunidade. Lá, tudo funciona. Isso tudo funciona. Não, mas tem problema, sim. Mas tudo funciona. Lá fez, paga. Então, estava lendo os cadáveres acusam. E aqui tem uma importante informação sobre o processo do famoso orador americano Nicholas Simpson, que, contando com isso aqui, há várias falhas da polícia. E, finalmente, a polícia manteve os corpos jazendo não vigiados por mais de umas 10 horas, coberto por uma manta tirada na casa própria, da própria Nicholas Simpson. Um homicídio com 2 pessoas foram mortas. Antes de um perito médico ter acesso ao local. E depois, em tribunal, o patologista forense que realizou a autópsia admitiu ter cometido um total de 40 erros durante os exames. Há um judiciário, página pouco procurada pelos leitores, não é a página que tem os olhos, que o Lula Fernandes diz que é a primeira leitura dele, que é assim, sabe que pode ter alguma boa notícia.
não lê. Em destaque algum. Notícia que se referia nas prisões dos Estados Unidos. O telefone celular entra por $600. E há outras situações que eu poderia trazer aqui. Numa vara de família, uma advogada me procurou, porque ela estava horrorizada com o laudo. O laudo que era o convivência dela, que era o cônjuge marido. Né? Eu li o laudo, e vi o laudo. Quando você vê uma sentença, e vê que a fundamentação é aparente, sobretudo quando tem muitos adjetivos, crime bárbaro, o acusado é um. Fizemos um trabalho que o juiz considerou base da sentença, porque a psicóloga que fez o laudo no dia parecia que estava fazendo o laudo do marido. E tudo indicava que ela estava se identificando com aquela senhora que procurava separação. Mas isso tudo me leva às intervenções de brilhante. Os livros do geral são livros que você tem sentenças que são sentenças, acórdãos que são acórdãos. Os livros uniram quantissimamente quanta luz que nos traz. E também tem agora uma criminóloga que eu respeito muito, leio o último artigo dela no coletivo, isso aqui é o retrato falado de uma situação de tecnologia muito mercado. Mas eu queria falar, vou fazer duas homenagens aqui. Eu estou cantando uma homenagem à advogada Eni Moreira. Nos tempos da Lei 8.898 de segurança, veio a pena de morte para os crimes contra as sociedades. E um réu foi condenado à morte na Bahia. O presidente do Supremo Tribunal Militar disse que ele não podia ficar sem advogado. E nomeou a doutora Eni Moreira, Mineira. E a doutora Eni, que foi colega de escritório de Sobral Pinto, fez uma defesa que resultou na absolvição do condenado à morte. É até um argumento para aquele processo contra a pena de morte. E outra homenagem que eu quero prestar a um amigo que eu admiro, que se consagrou na
universidade, que é o doutor Peron. Mas prosseguindo, eu vou ser breve. Naquele tempo, nós não discutíamos as causas do advogado, se valia a pena, não. Se aquela advocacia nos prejudicava financeiramente, nos prejudicava sob o ponto de vista de conceito social. Porque os advogados que defendiam presos políticos eram discriminados. Entre eles, Heleno Fragoso, Evaristo Moraes Filho, Jorge Tavares, Décio Luiz e Silva. Eram advogados dos terroristas. Então, nós tínhamos um prazer especial quando desmoralizávamos um caso. Teve um cliente meu que foi acusado de fazer espionagem nas proximidades da Ilha das Flores, através de mergulhos. Ele era um mergulhador. Ele estudava ainda, naturalmente, para dar fogo aos presos. Eu entrei no Ministério da Marinha e vi na lojinha lá um mapa colorido, bonito, igualzinho a vocês. Então ele não precisava fazer mergulhos para desenhar o mapa da ilha. Um juiz foi vítima de grave acusação. Outros se reuniram para dar apoio a ele, mas se recusaram a casa dele, a polícia comprometeu. E assim, nós vivíamos uma situação de horror, sabendo e ouvindo relatos de moças e rapazes, alguns que contrariam a morte, que falavam em choque elétrico. Choque elétrico nos órgãos. Introdução de barata viva na cavidade vaginal da presa. Jacaré. Nós ouvíamos isso quase que diariamente. E eu acho que o convívio com os advogados criminais, tanto na fase mais tranquila, quanto na fase mais violenta, me trouxe realmente uma coisa que eu tenho. Uma vaidade de ser advogado comigo. E até faço um pedido, depois um pedido para todos guardarem. Se amanhã, eu sou modesto, como o menino disse,
mas também sou vaidoso. Se amanhã quiserem me homenagear a minha memória, em nome do presídio, em qualquer estabelecimento penal, peçam isso. Porque eu aprendi andando nas cadeias para procurar presos, advogados, a fim de promover defesas. E o sistema penal não é do Brasil só. O sistema penal é pior que o inferno. O que se passa nas cadeias, distorções, lugar de hipocrisia, tem que fingir que está bem comportado, olhar a vantagem. Eu cheguei à conclusão que precisava recuperar a cadeia, mas como diz Thompson, a cadeia não tem recuperação. Para não cansá-los, a última não. Nós víamos alguma coisa sobre defesa política, que é raro, visto que se ocupa do crime político. Na Alemanha nazista, alguns advogados praticavam uma defesa insultando o sistema, para fim que eles condenassem o réu mais gravemente. E às vezes eu jogava. Mas por que isso? Porque o preso, cumprindo a pena, era oficializado no jogo. E poderia vir acontecer algum fato, uma revolta popular, uma vitória de um país inimigo, que daria resultado. Ao passo, que se fosse lutar pela dissolução, as unidades não provavelmente morrem. Então, o relato aí, é um economista, passou por todos os dramas que se pode passar na e foi absolvido. Absolvido, ele foi arrancado da auditoria e arranjaram um novo inquérito para ele. Bom, eu não sei se eu respondi. Filha, mas eu nasci em Petrópolis, em 1936, na Terra Serrana, e fui um burguesinho, classe média do Panema, jogador de futebol de areia, e vi os grandes advogados, um deles assim, antes de estar no Tribunal de Júri, eu queria ser arquiteto. Hoje eu tenho um filho que é arquiteto, o Henrique. Então, o que eu dizer de mim é isso. Muito obrigado a vocês.
Bom, encerrando essa etapa, eu não poderia deixar de agradecer ao nosso dirigente, diretor cultural, professor Dr. Pedro Marcos Barbosa, que nos proporcionou esse brilhante evento, e daqui sairão muitos outros desse formato, não é? Uma parceria entre a biblioteca e a cultura que tem que andar junto. E devo dizer para o autor que foi concebido parcialmente o habeas corpus. Não é? Não chegou a ser interrogado, mas foi deferido, inclusive, o certificado, né, pelos professores, e recebe aqui o diploma do Instituto, juntamente com o professor Dr. Geraldo Prado e o nosso professor Dr. Nilo Batista, que, mais uma vez, a gente agradece a sua presença. Para aqueles que não sabem, o professor Nilo recebeu aqui do Instituto a comenda máxima, né, que é a medalha Teixeira de Freitas. Eu estou vendo, e tem um pedido de vários advogados para falar. Eu vou passar a palavra. Não? Eu vou passar já para a nova etapa devido ao adiantar da hora. Tá? Eu sei que muitos colegas queriam homenagear ao professor Antônio Carlos, e nós vamos já encerrando aqui essa etapa para os festejos e informar que os livros estão à venda aqui no Instituto. E o autor vai autografar cada um daqueles que querem ser agraciados. Muito boa noite, muito obrigado a todos.